Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, 30 de novembro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, cheio de dicas e informações. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e da influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana. Alguma coisa me diz que nós estamos caminhando para um momento muito interessante. E, conforme eu já apresentei para os irmãos, o que muitos acham, o que muitos conhecedores da matéria, muitos adventistas acham que, sim, agora os 10 mandamentos serão vistos, o sábado vai aparecer brilhando. Na verdade, não é bem assim. Ontem, por acaso, eu vos mostrei o que os próprios americanos estão tweetando na plataforma que agora é o X. Eles dizem claramente que esta lei de Louisiana vem para impulsionar o fechamento dos negócios ao domingo. Porque os americanos sabem muito bem o que é sábado no contexto protestante, o que é sábado no contexto americano, o que é sábado no contexto católico. Agora, irmãos, investigando um pouquinho mais sobre isto, procurando saber um pouquinho mais, Deus, por sua graça, providenciou um link que me mandou foi o irmão Neymar. Irmão Neymar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E neste link é, na verdade, do site globo.com. Eu sei que os irmãos conhecem, podem pesquisar. Eles falaram alguma coisa interessante que nos prova, irmãos, que estamos caminhando para um momento realmente muito interessante. Vejam aqui, eles estão falando sobre Louisiana. Governador de Louisiana, nos Estados Unidos, cria lei que obriga as salas de aula a ter cartaz com os 10 mandamentos. Muito bem. Irmãos, eu vou rodando um pouquinho. Quero ler algumas coisinhas que eles escrevem aqui. Ok, não irei ler tudo. Mas vejam, por exemplo, eles dizem que a nova lei, elaborada pelo Partido Republicano, obriga a exibição de um pôster com os 10 mandamentos em fonte grande e facilmente legível em todas as salas de aula públicas, desde o jardim de infância até as universidades financiadas pelo Estado. E nesta questão de escolas financiadas pelo Estado, vocês sabem que há uma nova escola católica que está recebendo financiamento do Estado. Eu pergunto, como é que vai ser aí? Se de fato os 10 mandamentos que vão ser afixados exaltam o sábado bíblico, como é que vai ser na instituição católica, sendo que guarda o domingo? Irmãos, vejam que eles dizem, entre parênteses, veja abaixo quais são os 10 mandamentos. Irmãos, eu fiquei muito curioso. Vamos ver então abaixo quais são os 10 mandamentos. Irmãos, o mundo está lendo isto, as pessoas estão lendo isto, estão se deparando com grandes verdades. Eu vou clicar então. Veja, irmãos, cliquei. Me leva para os 10 mandamentos. Vejam só o que diz o site Globo. Os 10 mandamentos são princípios do cristianismo que toda pessoa da religião deve seguir durante sua vida. Bonito?
Interessante, mas eu pergunto, é isto verdade? Isto acontece mesmo? Ou os mesmos cristãos, protestantes, evangélicos dizem que a lei foi abolida? Agora vejam. Eles dizem, veja quais são eles. 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. É a Globo que está dizendo isto, com vasta audiência, com vários leitores. 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar seu santo nome em vão. 3. Guardar os domingos e dias santos. Eu não estou acreditando que eles escreveram isto. Eu não estou acreditando que estou lendo uma coisa destas. Num site renomado, numa empresa renomada de comunicação, veiculando desinformação bíblica. Mas é isto mesmo, irmãos, o que significam os 10 mandamentos para este mundo cristão. Porque eles abandonaram os mandamentos escritos pelo dedo de Deus e adotaram os mandamentos adulterados. Vejam, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Onde está o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens? Terceiro, guardar os domingos e dias santos. Na verdade, o que a Globo fez foi citar os mandamentos do Catecismo Romano. Mas é isto. A Globo simplesmente está colocando a versão dos mandamentos que o mundo aceita hoje. É isto mesmo, irmãos. É isto mesmo. Desde o momento que a gente diminui a lei de Deus e diz que ela não serve mais, e agora queremos trazer de volta, temos que trazer ela adulterada, omitindo aquele mandamento que Satanás mais odeia, que é o sábado, que exalta Deus como Criador dos céus e da terra. Está aqui agora, é o domingo. Irmãos e irmãs, vamos ler esta passagem. Os evangelistas devem estar procurando o caminho para todos os lugares em que o espírito dos homens está agitado pela questão da legislação dominical e do ensino religioso nas escolas públicas. Estas duas coisas, irmãos, a legislação dominical e o ensino religioso andam de mãos dadas. Onde há ensino religioso, facilmente há legislação dominical. Ela diz que é a negligência dos adventistas do sétimo dia para aproveitar essas oportunidades providenciais de apresentar a verdade e fazia ela ficar desperta noite após noite. Portanto, Deus está abrindo uma oportunidade para nós pregarmos a verdade, meus irmãos. Pregarmos a verdade. Estas empresas de comunicação estão veiculando desinformação bíblica, dizendo que o sábado é o domingo. Este é o momento de cada adventista do sétimo dia se levantar e postar em sua rede social a verdade sobre o sábado. Irmãos, não é tempo de como igreja ficarmos patrocinando shows musicais. É tempo de pregarmos a verdade, de falarmos a verdade sobre o sábado, pois estamos chegando no grande conflito final. Irmãos, para refrescar nossa mente e para nos dar certeza de que estamos no caminho certo em nome de Jesus, de acordo com a sua palavra, fiquem com esta explicação de como aconteceu esta mudança da lei de Deus. Voltando a ler Daniel 7, verso 25, este poder do chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Entendemos isto muito bem, que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale a 1260 anos de domínio, de supremacia do poder papal, do ano 538, quando destruiu a última tribo bárbara, os ostrogodos, até o ano 1798, quando, de acordo com Apocalipse 13, verso 3, houve uma ferida mortal. Ainda vamos entender melhor sobre isso. Agora, amados irmãos, um ponto que nós não vimos no estudo passado sobre as ações deste chifre pequeno é a mudança nos tempos e nas leis. Será que esse poder católico romano mudou os tempos e as leis? Vemos aqui, amados irmãos, no dicionário católico, o artigo Papa. É dito o seguinte aqui: o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, mudar ou interpretar mesmo as leis divinas. O que é dito?
que o Papa tem poder para mudar os tempos e a lei de Deus. Queridos, não foi Jesus quem mudou a lei. Não foi Jesus quem aboliu a lei na cruz, não. Este poder, o chifre pequeno de Daniel 7, verso 25, afirma que tem autoridade para mudar a lei. E continua aqui. O Papa pode mudar a lei divina, visto que o seu poder não é humano, mas divino. E ele atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com os mais amplos poderes de ligar e desligar suas ovelhas. Interessante e terrível, chocante ao mesmo tempo. Agora vejamos que, de fato, este poder católico romano mudou os tempos e a lei de Deus. Se nós compararmos os 10 mandamentos escritos por Deus em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, comparando com o catecismo da Igreja Católica Romana, nós vamos perceber uma tremenda diferença, amados irmãos. Assustadora diferença. Vemos aqui os mandamentos escritos na Bíblia contra os mandamentos escritos no catecismo romano. Vejamos, o primeiro mandamento da Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. É Deus falando, é Deus ordenando. No catecismo, o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é bem isso que Deus diz. Não é bem isso que Deus disse. Deus diz: não ter outros deuses além de mim. O catecismo diz não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por outras palavras, você pode ter outros deuses desde que Deus esteja em primeiro lugar. Não é isso que Deus diz. É não ter outros deuses. Não ter, nem em segundo lugar, nem em terceiro lugar, nem em quarto lugar. Não é para ter. Queridos irmãos, segundo mandamento da Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. Não é para fazer imagem de escultura de Moisés, de Maria, de Jesus, de José. Não é para fazer imagem de escultura. Pasmem, queridos irmãos, este mandamento não existe no catecismo. Por quê? Porque é uma prática católica romana. Infelizmente, você, ao entrar em uma igreja católica, o que você vê são imagens de escultura. Deus proíbe isso, amado irmão. Deus proíbe isso. O segundo mandamento do catecismo diz: não levantar seu santo nome em vão. Não levar o seu santo nome em vão. E este, amados irmãos, é o terceiro mandamento da Bíblia. Então, significa que eles tiraram o mandamento sobre fazer imagens de escultura. Foi omitido. Foi tirado. O terceiro mandamento da Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Percebam que esse terceiro da Bíblia é parecido com o segundo do catecismo. Sim, porque eles tiraram este. Então pegaram o terceiro, ficou o segundo. E o terceiro do catecismo diz: guardar domingos e festas. Teremos um tema especial só falando disso. Onde é que eles foram buscar este mandamento? Continuando. O quarto mandamento da Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Queridos, aqui é um duelo. É um grande duelo. Deus dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O catecismo dizendo: guardar domingos e festas. A quem você quer obedecer, amado irmão? A quem você quer obedecer? O quarto mandamento do catecismo diz: honrar pai e mãe. Mas esse é o quinto da Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. O quinto do catecismo é: não matar, que é o sexto da Bíblia. Não matarás. O sexto do catecismo é: não pecar contra a castidade. Nós sabemos onde é que eles foram buscar este mandamento. O sétimo da Bíblia: não adulterarás. Mas o sétimo do catecismo diz: não furtar, que é o oitavo da Bíblia. Não furtarás. O oitavo do catecismo, então, é não levantar falso testemunho, que na verdade é o nono da Bíblia, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono do catecismo, porém, diz: não desejar a mulher do teu próximo, que é o quê? O 10º mandamento da Bíblia. Não cobiçarás nada que pertence ao seu próximo. Mas o 10º do catecismo diz: não cobiçar as coisas alheias. Em resumo, o catecismo omitiu o segundo mandamento bíblico sobre a adoração de imagens. Deviam ficar quantos? 9. Mas para que continuassem a ser 10, eles dividiram o 10º mandamento da Bíblia sobre cobiçar as coisas do seu próximo em duas partes,
Percebam que o 9º mandamento do catecismo diz: não desejar a mulher do teu próximo. Esse é o 10º mandamento da Bíblia. O 10º do catecismo também diz: não cobiçar as coisas alheias. Também é o 10º da Bíblia. Eles dividiram em 2 partes para fechar o lugar do 2º. Queridos irmãos, isto é muito sério. Isto é muito sério. Lemos aqui no Catecismo da Igreja Católica, Edições Loyola, de julho de 2000, na página 545, é dito: o Catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica. Queridos, os 10 mandamentos da Bíblia foram escritos pelo dedo de Deus, diz o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Pelo dedo de Deus. Mas os mandamentos do catecismo, incluindo lá domingos e festas, foram escritos por Santo Agostinho. A quem você quer obedecer? A quem você quer obedecer? Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre curiosidades sobre nosso intestino, um órgão de nosso corpo muitíssimo importante, que às vezes nós não damos muita importância, mas é muito importante, cumpre uma função muito importante e nós descuidamos eles. Vocês sabiam que existe uma doença que se chama colitis ulcerosa, que é uma forma grave de colite que pode convertir-se em crônica espontânea? A causa é desconhecida, mas se sabe que afeta quase exclusivamente os habitantes do mundo ocidental. Nós. A alimentação refinada, rica em carnes e gorduras saturadas e pobre em frutas, hortaliças e cereais, é um dos fatores que aumentam o risco de sofrer de colite ulcerosa. Manifesta-se com diarreia, dor abdominal, emissão ocasional de sangue com as fezes, cansaço e perda de peso. Pode degenerar em câncer de cólon. Embora não exista tratamento específico, uma alimentação protetora do cólon pode contribuir para melhorar a evolução dessas doenças. Aumentar o consumo dos alimentos que nós venimos falando nestes últimos sábados e aumentar o consumo do repolho e óleo de anogra. Reduzir ou eliminar todos os produtos ultraprocessados, como hambúrguer, salsicha e as carnes. Vamos cuidar do nosso intestino. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. A vida ao ar livre e a atividade física. O exemplo de Cristo. A vida do Salvador na terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão revelou-nos ele o segredo de uma vida de poder, trabalhando no banco de carpinteiro, desempenhando-se das responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta. Encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Estudava a palavra de Deus e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo e meditar nos quietos vales, a entreter a comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta.
O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz matinal, com hinos de gratidão alegrava suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Durante seu ministério, Jesus viveu, em grande parte, ao ar livre. Suas jornadas de um lugar para outro eram feitas a pé, e muito de seu ensino foi ministrado ao ar livre também. Ao preparar os discípulos, ele se retirava muitas vezes da confusão da cidade para um lugar tranquilo nos campos, como mais em harmonia com as lições de simplicidade e fé e abnegação que lhes desejava ministrar. Cristo gostava de reunir o povo em torno de si, sob o azul dos céus, numa relvosa encosta ou à margem de um lago. Ali, rodeado das obras por ele próprio criadas, era-lhe possível atrair-lhes a atenção das coisas artificiais para as naturais. No crescimento e desenvolvimento da natureza eram revelados os princípios de seu reino. Ao erguerem os homens o olhar para os montes de Deus e contemplarem as maravilhosas obras de sua mão, podiam aprender preciosas lições de verdade divina. Nos dias futuros, as lições do Divino Mestre ser-lhes-iam, assim, repetidas pelas coisas da natureza. O espírito seria levantado e o coração encontraria descanso. Quando Jesus disse aos discípulos que a seara era grande e poucos os obreiros, não insistiu quanto à necessidade de incessante lida, mas disse-lhes: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seus esgotados obreiros de hoje, da mesma maneira que aos primeiros discípulos, dirige ele estas palavras de compaixão: vinde vós aqui à parte e repousai um pouco. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Quando todas as outras vozes silenciam e, em quietação, esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai e vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e paz. Receberá nova doação de resistência física e poder divino que tocarão o coração dos homens. A natureza, um compêndio. Assim ensinava Cristo a seus discípulos, junto ao lago, na encosta das montanhas, nos campos e nos bosques, onde podiam contemplar as obras da natureza com as quais ilustrava seus ensinos. Aprendendo então de Cristo, utilizavam o conhecimento recebido, tornando-se co-obreiros em seu trabalho. Assim, pela criação, devemos conhecer o Criador. O livro da natureza é um grande compêndio que devemos usar em conexão com as Sagradas Escrituras para ensinar a outros sobre seu caráter e reconduzir ovelhas perdidas ao redil de Deus. Ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente.
não é a convicção que o raciocínio lógico produz, mas a não ser que a mente se tenha tornado obscurecida demais para reconhecer a Deus, os olhos turvos demais para vê-lo, os ouvidos surdos demais para ouvir-lhe a voz, uma significação mais profunda é apreendida e as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são gravadas no coração. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Ensino e estudo da Bíblia. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e como a tesouros escondidos a procurares. Jesus estudou as Escrituras na meninice, na mocidade e na varonilidade. Como criança, aos joelhos de sua mãe, do rolo dos profetas recebia diariamente instruções. Em sua juventude, a madrugada e o crepúsculo vespertino muitas vezes o encontravam sozinho, ao lado da montanha ou entre as árvores da floresta, passando uma hora silenciosa de oração e estudo da palavra de Deus. Durante seu ministério, a grande familiaridade com as Escrituras testifica de sua diligência no estudo da mesma. E visto que ele adquiriu conhecimento como nós o podemos também, seu maravilhoso poder, não somente mental, mas também espiritual, é um testemunho do valor da Bíblia como meio de educação. Nosso Pai Celestial, ao dar sua palavra, não deixou despercebidas as crianças. Onde é que, dentre tudo o que os homens hajam escrito, se poderá encontrar algo que tenha tal influência sobre o coração das crianças, algo tão bem adaptado para despertar o interesse delas, como sejam as histórias da Bíblia? Nestas singelas histórias, podem-se esclarecer os grandes princípios da lei de Deus. Assim, por meio das ilustrações mais bem adaptadas à compreensão da criança, pais e professores podem começar muito cedo a cumprir a ordem do Senhor relativa aos seus preceitos ou palavras. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O uso de comparações, quadros negros, mapas e gravuras será de auxílio na explicação destas lições e na fixação das mesmas na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. O ensino da Bíblia deve ter os nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos e o nosso mais fervoroso esforço. Para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso feito da hora de culto. As horas do culto matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis e auxiliadoras do dia. Compreenda-se que nestas horas nenhum pensamento perturbador ou mal se deve intrometer, que pais e filhos se reúnam a fim de se encontrarem com Jesus e convidar ao lar a presença dos santos anjos. Seja o culto breve e cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo. Tomem todos parte na leitura da Bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de Deus. Contribuirá para maior interesse das crianças ser-lhes algumas vezes permitido escolher o trecho a ser lido. Interroguem-nas a respeito do mesmo e permitam que façam perguntas. Mencionem qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido. Se o culto não se tornar demasiado longo, façam com que os pequeninos tomem parte na oração e unam-se a eles ao canto, ainda que seja uma única estrofe. Para se fazer com que este culto seja como deve ser, é necessário que pensemos previamente na sua preparação. Os pais devem tomar tempo diariamente para o estudo da Bíblia com seus filhos. Não há dúvida de que isto exigirá esforço e organização de um plano para tal, bem como algum sacrifício para o realizar. O esforço, porém, será ricamente recompensado. Como preparo para o ensino de seus preceitos, Deus ordena que sejam eles escondidos no coração dos pais.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diz ele, e as intimarás a teus filhos. A fim de que interessemos nossos filhos na Bíblia, nós mesmos devemos estar interessados nela. Para despertarmos neles amor ao seu estudo, devemos amá-la. A instrução que lhes damos terá apenas a importância da influência que lhe emprestarmos pelo nosso próprio exemplo e espírito. Deus chamou Abraão para ser ensinador de sua palavra e escolheu-o para pai de uma grande nação, porque viu que instruiria aos filhos e a sua casa nos princípios da lei. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Sua grande casa consistia em mais de 1000 almas, muitas das quais chefes de famílias e não poucos recém-conversos do paganismo. Tal casa exigia mão firme ao leme. Não seria suficiente nenhum método fraco e vacilante. A respeito de Abraão, disse Deus: eu o tenho conhecido, e que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Contudo, exercia sua autoridade com tal sabedoria e ternura que conquistava os corações. Testemunho do vigia divino é que guardavam o caminho do Senhor para obrarem com justiça e juízo. E a influência de Abraão estendeu-se além de sua própria casa. Onde quer que erigisse a sua tenda, levantava ao lado o altar para o sacrifício e culto. Quando se removia a tenda, o altar ficava, e mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida de seu servo Abraão, detinha-se naquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Não menos eficiente será hoje o ensino da palavra de Deus, se encontrar um reflexo assim tão fiel na vida do ensinador. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.